As metáforas podem nos fortalecer pela expansão e enriquecimento da experiência da vida. Infelizmente, porém, se não tomarmos cuidado ao adotarmos uma metáfora, podemos também assumir muitas convicções limitadoras que a acompanham. Durante anos, os físicos usaram as metáforas do sistema solar para descrever o relacionamento dos elétrons com prótons e nêutrons dentro do núcleo de um átomo. O que era sensacional nessa metáfora? Ajudava os estudantes a compreender o relacionamento entre o átomo e algo que já entendiam. Eles podiam imediatamente imaginar o núcleo como o Sol e os elétrons como os planetas girando ao redor. O desafio era o fato de que, pela adoção dessa metáfora, os físicos, sem o perceberem, adotavam um sistema de convicção de que os elétrons permaneciam em órbitas equidistantes do núcleo, da mesma maneira que os planetas permaneciam em órbitas basicamente equidistantes do Sol. Era uma pressuposição inacurada e limitadora. Encerrou os físicos por vários anos, num padrão de irresolução de muitas questões atômicas, tudo por causa de um falso conjunto de pressuposições adotado em decorrência dessa metáfora. Sabemos hoje que os elétrons não mantêm órbitas equidistantes. Suas órbitas variam em distância do núcleo. Essa nova compreensão só foi adotada depois que se abandonou a metáfora do sistema solar. O resultado foi um salto qualitativo na compreensão da energia atômica. Metáforas globais. Lembra-se do meu furioso diretor executivo? No mesmo dia em que fiz as distinções que levaram à criação da tecnologia do vocabulário transformacional, descobri o valor do que chamo de metáforas globais. Sabia que meu diretor executivo usou palavras que intensificavam sua emoção e me perguntei o que o fazia ter, em primeiro lugar, aqueles sentimentos negativos. Como já sabemos, tudo o que fazemos baseia-se no estado em que nos encontramos, e nosso estado é determinado pela fisiologia e a maneira como representamos as coisas na mente. Perguntei-lhe por que estava tão transtornado, ao que ele respondeu: é como se eles nos metessem numa caixa, com uma arma encostada em nossas cabeças. Acha que você reagiria com toda intensidade se acreditasse ou representasse em sua mente que se encontrava acuado numa situação assim? Não é difícil imaginar por que ele sentia tanta raiva. Durante muitos anos, sem percebê-lo, eu ajudara pessoas a mudarem como se sentiam pela interrupção de seus padrões e pela mudança de suas metáforas. Apenas não me achava consciente do que fazia. Isso é parte do poder de criar um rótulo. Depois que tem um rótulo para o que você faz, pode produzir um comportamento sistemático. Perguntei ao meu diretor executivo: de que cor é a pistola de esguichar água? Ele fitou-me em estado de perplexidade. Como? Repeti a pergunta. De que cor é a pistola de esguichar água? Isso rompeu seu padrão. A fim de responder, sua mente teve de focalizar minha estranha pergunta, o que mudou imediatamente seu foco interno. Quando ele começou a imaginar uma pistola de esguichar água, não acha que sua emoção mudou em decorrência? Pode apostar que sim. Ele desatou a rir. Praticamente qualquer pergunta que formulamos com insistência, a pessoa acabará definindo uma resposta, mudando seu foco ao representá-la. Por exemplo, se eu lhe disser várias vezes: não pense na cor azul, qual é a cor em que você vai pensar? A resposta, sem dúvida, é azul. E aquilo sobre o que você pensa é o que vai sentir. Levando-o
a pensar na situação em termos de uma pistola de esguichar água, destruir no mesmo instante sua imagem enfraquecedora e assim mudei seu estado emocional no momento. E a caixa? Cuidei dessa parte de uma maneira diferente, porque sabia que ele era competitivo, limitei-me a dizer: quanto a essa ideia de caixa, não posso falar a seu respeito, mas sei que ninguém jamais poderia construir uma caixa forte o bastante para me conter. Pode imaginar a rapidez com que isso destruiu a ideia da caixa. Esse homem sente uma intensidade regular porque opera com metáforas agressivas. Se você se sente realmente mal com alguma coisa, verifique as metáforas que está usando para descrever seu sentimento, ou porque não progride ou o que o atrapalha. Muitas vezes, você vem usando uma metáfora que intensifica seus sentimentos negativos. Quando as pessoas experimentam dificuldades, dizem com frequência como: sinto o peso do mundo em minhas costas, ou tem um muro na minha frente e não consigo ultrapassá-lo. Mas as metáforas enfraquecedoras podem ser mudadas com a mesma rapidez com que foram criadas. Você optou por representar a metáfora como real. Pode mudá-la com a mesma presteza. Portanto, se alguém me diz que sente como se estivesse com o peso do mundo nas suas costas, eu direi no mesmo instante: pois largue o mundo e siga em frente. A pessoa me lança um olhar surpreso, mas para compreender o que acabei de dizer, efetua uma mudança em seu foco e, por conseguinte, como se sente. Ou, se alguém me diz que não consegue fazer nenhum progresso, que está sempre esbarrando no muro, digo para deixar de bater e tratar de abrir um buraco no muro. Ou para escalá-lo, fazer um túnel por baixo, contorná-lo, abrir a porta e passar. Por mais simplista que isso possa parecer, você ficaria surpreso ao observar a rapidez com que a pessoa reage. Repito, no momento em que você representa as coisas de uma maneira diferente em sua mente, muda imediatamente a maneira como se sente. Se alguém me diz: estou no fim da linha, eu respondo: pois então mude de ônibus e siga em frente. Muitas vezes as pessoas pensam em como se sentem empacadas numa situação. Você nunca está empacado. Pode se sentir um pouco frustrado, pode não ter as respostas claras, mas não está empacado. No instante em que representa a situação para si mesmo como se estivesse empacado, porém, é exatamente assim que vai se sentir. Devemos ter muito cuidado com as metáforas que nos permitimos usar. É preciso tomar cuidado também com as metáforas que os outros propõem. Tem um artigo sobre o fato de Sally Field estar completando 44 anos. O artigo dizia que ela começa a descer pela encosta escorregadia da meia-idade. Que modo horrível e enfraquecedor de representar sua sabedoria em expansão! Se você se sente no escuro, basta acender as luzes. Se você se sente se afogando num mar de confusão, vá até a praia e relaxe na ilha de compreensão. Sei que isso pode parecer pueril, mas o que é realmente pueril é nos permitir a escolha inconsciente de metáforas que nos enfraquecem, numa base sistemática. Devemos assumir o controle de nossas metáforas, não apenas para evitar as metáforas problemáticas, mas também para podermos adotar as metáforas fortalecedoras. A partir do momento em que você se torna sensibilizado para as metáforas que você e outras pessoas usam, fazer uma mudança se torna muito fácil. Você só precisa perguntar a si mesmo: é isso mesmo que estou querendo dizer? É assim mesmo
ou esta metáfora é imprecisa? Lembre-se, sempre que você diz eu me sinto como ou isto é como, a palavra como é muitas vezes o gatilho para o uso de uma metáfora. Portanto, faça a si mesmo uma pergunta fortalecedora. Qual seria uma metáfora melhor? O que mais é assim? Por exemplo, se perguntasse o que a vida significa para você, ou qual é a sua metáfora para a vida, poderia dizer: a vida é como uma batalha constante, ou a vida é uma guerra. Se você adotasse essa metáfora, passaria a adotar também uma série de convicções que a acompanham. Como o exemplo do átomo e do sistema solar, você começaria a conduzir seu comportamento baseado num conjunto de convicções inconscientes contido nessa metáfora. Todo um conjunto de regras, ideias e noções pré-concebidas acompanha qualquer metáfora que você adota. Assim, se acredita que a vida é uma guerra, como isso influencia as suas percepções da vida? Pode dizer: é dura e acaba com a morte, ou serei eu contra todo mundo, ou é lobo comendo lobo, ou se a vida é de fato uma batalha, então posso sair machucado. Todos esses filtros têm um impacto em suas convicções inconscientes sobre as pessoas, possibilidades, trabalhos, esforço e a própria vida. Essa metáfora afetará suas decisões sobre como pensar, como sentir e o que fazer. Moldará suas ações e, com isso, seu destino.